E aí jovens, tudo bem com vocês? Professor Marcos aqui de novo e hoje para trazer um conteúdo de História do Brasil extremamente importante. Nós vamos falar hoje, portanto, da crise da Primeira República ou da crise da República Oligárquica. E nesse ponto eu quero demonstrar algumas coisas para vocês e revisar algumas coisas que aparecem recorrentemente nos livros didáticos que não são bem assim. Então, a ideia que eu quero demonstrar para vocês, o argumento que eu quero demonstrar para vocês é: embora a Revolução de 1930, que encerrou a República Oligárquica ou a Primeira República, aconteça nesse final da década de 1920 e início da década de 1930, existe um processo histórico de deterioração das bases políticas e econômicas da Primeira República que vai ocorrer ao longo de toda a década de 20. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte: não dá para entender e não dá para achar que a crise de 1929 é que vai derrubar esta República Oligárquica. É claro que a crise de 1929 tem influências, mas olhar só para esse fato, um fato estrangeiro inclusive que influencia no Brasil, é insuficiente para nós entendermos como acontece de fato essa crise da República Oligárquica. Portanto, nós temos que voltar lá no começo dos anos 20 e entender os conflitos que estão acontecendo dentro das próprias elites republicanas, ok? Então, a primeira coisa que eu quero discutir com vocês é algo que se chama a reação republicana, que acontece em 1924. Para entender essa reação republicana, nós temos que fazer uma revisão de um conceito que é muito comum e está no vocabulário popular, inclusive, que é a ideia de que essa Primeira República ou essa República Oligárquica é a República do Café com Leite. O que seria isso? Nessa República do Café com Leite, dois estados se alternariam na presidência da República. Então, uma hora São Paulo governaria, outra hora Minas Gerais governaria. De fato, São Paulo e Minas, e principalmente São Paulo, são os estados mais relevantes do ponto de vista político, porque tem a hegemonia dentro dessa república, ou seja, eles dirigem esta mesma república. No entanto, esse conceito da República do Café com Leite esconde algumas coisas. O que ele esconde? Ele dá a impressão para nós de que essa alternância entre São Paulo e Minas era muito tranquila e de que não havia instabilidades dentro dessa Primeira República. Na verdade, acontecia exatamente o contrário. Essas alianças entre as oligarquias nunca foram estáveis. Na verdade, elas eram muito instáveis e sujeitas a conflito o tempo todo. Então, o que eu estou querendo dizer no final é: embora São Paulo e Minas Gerais, e principalmente São Paulo, fossem hegemônicos no cenário da Primeira República, não quer dizer que eles não sofressem oposições. Não quer dizer que os outros estados e as outras oligarquias dos outros estados não quisessem se organizar para tomar o poder. Então, por isso nós temos que entender que essa República do Café com Leite, ou essa ideia de uma República do Café com Leite, mais esconde como funcionava a Primeira República do que revela o seu próprio funcionamento. Então, o que eu quero que vocês entendam é exatamente isso. Apesar de São Paulo e Minas serem os estados hegemônicos e dominantes, eles também sofrem oposições e há outras oligarquias tentando galgar espaços de poder dentro dessa Primeira República. Por que você precisa saber disso? Porque sem essa informação do funcionamento político da Primeira República, nós não entendemos o que foi a reação republicana de 1924 e muito menos nós entendemos a crise da Primeira República ou da República Oligárquica. Por quê? Esta reação republicana que acontece em 1924 é exatamente um momento em que há dissidências dentro da política dos governadores e há dissidências muito graves entre as oligarquias no Brasil. Dissidências lideradas por estados de segunda grandeza, entre aspas, ou seja, estados que não são hegemônicos e dominantes dentro desta Primeira República. Então o que eu estou querendo mostrar aqui é que em 1924 as próprias elites republicanas, as próprias oligarquias republicanas estão entrando em um processo de cisão política. Claro, não quer dizer que essas oligarquias quisessem em 1924 derrubar o governo oligárquico, mas quer dizer que
que elas estavam tentando criar espaços alternativos de poder e estavam tentando ocupar mais espaço dentro dessa república oligárquica, já que esse espaço político estava sendo dominado principalmente por São Paulo e por Minas Gerais. Então veja, em 1924 nós já temos outros estados questionando a ordem política desta república oligárquica. Então, primeira coisa para se saber sobre a crise é essa. Ainda nesse início de anos 20, nós vamos ter também outros movimentos muito importantes que vão expor esta crise da República Oligárquica. Então, além de nós falarmos dessa reação republicana de 24, nós temos que falar também do movimento tenentista. No que consiste esse movimento? Basicamente, ele revela a insatisfação de setores das Forças Armadas, e frise a palavra setores, porque nós estamos falando de tenentes, ou seja, nós não estamos falando da cúpula do exército, nem também dos seus setores mais baixos. Nós estamos falando de um setor médio do exército que também está insatisfeito com a ordem federativa desta mesma república. Então perceba que há, nessa mesma época, nesse mesmo ano de 24, inclusive, reações contra o sistema político da Primeira República feitas pelas próprias oligarquias e também pelos militares. Então, a ordem da política dos governadores e a ordem oligárquica, do modo como ela estava montada com a hegemonia de São Paulo, já está sendo questionada nesses primeiros anos da década de 20. Agora, essa situação ela vai se tornar mais grave ainda entre os anos de 1929 e 1930. Por que isso? Em 29 começa a campanha eleitoral para a eleição do ano de 1930. Quem estava na presidência nessa época era um paulista chamado Washington Luiz, e que decide indicar para candidato oficial do seu partido outro paulista chamado Júlio Prestes. Qual é o problema disso? Os paulistas já estavam na presidência há muito tempo e decidiram indicar outro paulista como candidato para a presidência da República. É claro que isso acirrou aquelas insatisfações que já existiam e, principalmente, fez com que um estado que apoiava São Paulo e que era também igualmente importante se afastasse dos paulistas. Estou falando de Minas Gerais. Então, qual é o ponto? A indicação de Júlio Prestes para candidato à presidência da República em 1930 faz com que Minas se distancie de São Paulo e se aproxime daquelas oligarquias que estavam questionando os paulistas desde 1924. Portanto, nós vamos ter do outro lado um outro candidato também bastante importante que vai congregar essas dissidências da República Oligárquica, que vai congregar esses desencantados com esta República Oligárquica. E esse candidato vem lá do Rio Grande do Sul, tem como vice um paraibano, e estamos falando de Getúlio Vargas e de João Pessoa, que vão liderar a Aliança Liberal que vai congregar todos esses descontentes. Então, as campanhas para 1930 estão montadas. Os paulistas representados pelo Júlio Prestes, a situação da República Oligárquica representada pelo Júlio Prestes e os seus opositores representados por Getúlio Vargas e a Aliança Liberal. Quem vence em 1930 essa eleição não é Getúlio Vargas e também não é a Aliança Liberal. De novo, os paulistas vencem com suspeitas muito fortes de fraude eleitoral. Sempre houve fraudes eleitorais nessa Primeira República. No entanto, havia uma certa aceitação pela oposição dos resultados das urnas. No entanto, dessa vez, como os ânimos já estavam muito exaltados e como já havia cisões entre o próprio grupo das oligarquias, o resultado das eleições de 30 é duramente questionado pela Aliança Liberal e por Getúlio Vargas, o que vai exacerbar ainda mais a crise política dentro dessa República Oligárquica. E aí sim, em meio a essa crise que já existia desde 1924 e que se agravou entre 29 e 30, nós vamos ter a influência da crise de 1929, que também vai destruir as bases econômicas do Brasil. Lembre-se, os Estados Unidos eram o nosso principal comprador do café, que era nosso principal produto, ou seja, com a crise, o nosso mercado de café diminui drasticamente e é óbvio que o Brasil também vai entrar na quebradeira geral dessa crise de 1929. Então perceba que entre 29 e 30 há tanto uma crise política quanto uma crise econômica dentro do Brasil. E o que vai ser então, diante disso tudo, o estopim para que essa Revolução de 1930 aconteça? Lembra lá dos tenentes?
eles também estão apoiando agora Getúlio Vargas e essa aliança liberal. E no momento em que João Pessoa for assassinado em 1930, a conspiração de derrubar a República Oligárquica vai ganhar apoio também por parte dos militares. Então nós temos crise econômica, crise política, os militares apoiando essa aliança liberal e, juntando isso tudo, nós vamos ter, em 1930, mais um golpe na história do Brasil, que é conhecido como a Revolução de 30. E já quero deixar aqui uma indicação para um próximo vídeo. Embora o nome Revolução de 30 use o termo revolução, não se trata de uma revolução de fato. Hoje os historiadores, inclusive, usam alguns termos como uma revolução não revolucionária. Mas isso é assunto para um próximo vídeo. Então, finalizando a nossa discussão, o que eu queria que você percebesse? Como a República Oligárquica não cai por fatores externos, ela cai muito mais por fatores internos, por dissidências internas geradas por essas instabilidades entre as oligarquias militares e também classes médias que apoiam esses militares. Então, é mais ou menos isso que eu queria que vocês percebessem. Como essa hegemonia paulista vai sendo questionada ao longo do tempo e como é isso que vai contribuir para o fim da República Oligárquica e para esse golpe de 1930. Então, é isso aí. O vídeo já ficou muito longo. Abraços e até mais.